Enfim, hoje nós temos uma pessoa muito especial, a professora Amanda Oliveira, professora da UNB. Ela recentemente acabou de ministrar uma disciplina lá na pós em Teoria da Decisão Judicial no TJAC, no TJ do Acre, e foi ovacionada ao final. O pessoal fala bem até hoje e fala muito dela e também muito do que ela ensinou. Até hoje no grupo da pós do TJAC, o pessoal está comentando assuntos que foram debatidos em sala de aula, enfim, foi muito bacana a participação dela. A professora Amanda é craque no assunto que ela vai falar, é uma das referências nacionais e internacionais. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, dê um Google no nome dela para ver a quantidade de artigos e a quantidade de material publicado que ela tem, né? Uma quantidade infinita, muito bacana. Ela é professora dos cursos de graduação, mestrado e doutorado da UNB, doutora, mestre e especialista em Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais, com formação complementar na Bélgica, sócia fundadora da Advocacia Amanda Flávio de Oliveira, e entre outras muitas credenciais da professora, ela é autora de vários livros, dezenas de artigos, acho que centenas de artigos publicados no Brasil e no exterior. Foi a primeira diretora em Direito da UNB, da UFMG, e primeira diretora mulher, não é isso? Da UFMG, e vai falar hoje para a gente um pouquinho sobre economia comportamental. Prof, seja muito bem-vinda. A sala virtual é sua. Só me diga se quer que eu te coloque como host, como é que faz para apresentar, se é que tem alguma coisa para apresentar, como é que eu faço para te facilitar? Não precisa, Tiago, eu fiz até um roteirinho, mas mais para eu própria ir me conduzindo aqui, porque quando a gente projeta, eu perco um pouco visão, e aí é ruim, ainda mais num grupo assim, de estudos e tal, eu fico mais à vontade vendo todo mundo. Não vou projetar nada, não, vou usar aqui só para mim, eu vou ficar olhando aqui de vez em quando para baixo, só para me orientar no meu roteiro, mas assim eu vendo os rostinhos é melhor. Mas, legal. Enfim, Tiago, eu que agradeço muito, assim, Tiago é daquelas pessoas que bom que a vida da gente cruza com elas, né, assim, um amigo em comum me oportunizou conhecer essa pessoa agradabilíssima que ele é. Então, bom, somos ainda do mundo virtual, espero um dia encontrá-lo em breve pessoalmente, mas tudo que vem de você, tudo que vem do Ion, só me traz alegrias na vida, Tiago, então eu sou super grata com essa conquista de amizade que eu fiz recente com vocês. Muito obrigada por isso, né? E estou vendo também, assim, queria cumprimentar todo mundo que está aqui, segunda noite, é bravo, né, gente? Começando a semana depois de feriado, então eu valorizo muito o tempo de vocês, a gente que estuda Law and Economics sabe que tempo é precioso mesmo, então vocês estarem aqui comigo, para mim, é motivo de me sentir envaidecida. Estou vendo aqui duas pessoas que eu vou mencionar agora, mais uma vez, agora formalmente, duas pessoas que foram amigos novos que eu conquistei, Marcelo e Olívia, que estiveram no grupo, na turma do Acre, que ele mencionava agora há pouco, e que, nossa, foram duas participações e duas presenças agradabilíssimas, inteligentes, educadas, gentis, tudo de bom, aquelas pessoas que dá gosto, que bom que as nossas vidas vão cruzando, porque a gente vai renovando, né, as esperanças nas pessoas, nas instituições, para a gente encontrar gente assim pelo caminho. Então, fiquei super feliz de ver vocês aqui de novo, porque eu enchi a cabeça de vocês 3 dias seguidos, e vocês ainda aguentarem mais um dia, e você tem que ser bravo, guerreiro mesmo, para me aguentar. E, enfim, gente, todo mundo, tá? As palavras do Tiago sobre mim dizem mais de mim do que dele, eu não sou isso tudo, não, ele é que é generoso, mas eu vim aqui, a convite dele hoje, para conversar com você sobre economia comportamental. Diferente lá, então, da turma, Olívia e Marcelo, e Tiago também, como a gente está num grupo de estudos, e como a gente... Enfim, é um espaço da gente ser mais informal, me parece. Eu não vou, além de não utilizar a projeção, para ficar olhando aqui para vocês, eu também queria mesmo bater papo. Então, nesse sentido, me interrompam mesmo, abram o microfone e falem, tá? No meio da história. Mas alguma coisa que eu vou dizer hoje, eu também já disse na semana passada, brevemente, para o pessoal, que Behavioral Economics, economia comportamental, integrava o plano de curso que eu apresentei para o Tiago.
Então, Marcelo e Olivia, vocês vão ouvir alguma coisa de repetida. Mas, para os demais, acho importante, principalmente para quem nunca ouviu falar disso, para a gente começar do começo, efetivamente, né? Então, eu pedi licença para o Marcelo e para a Olivia para voltar um pouquinho atrás, para contextualizar todo mundo, mas, por favor, é para me interromper mesmo. A gente vai falar aqui hoje como se nós estivéssemos sentados numa mesa redonda conversando, tá, gente? Eu acho que fica melhor assim para mim também. Mas vamos lá. Qual é a história da Behavioral Economics? Primeiro, eu vou começar pelo fim, e acho que o Tiago vai se decepcionar comigo nesse exato momento. Eu já fui, Tiago, uma grande, grande entusiasta da Behavioral Economics, sabe? Muito, muito mesmo. Assim, já escrevi alguns textos que tiveram uma repercussão até bastante, assim, bastante legal. Já escrevi textos em coautoria com uma professora muito querida da Universidade de Lisboa, que estuda isso, e também com uma aceitação em Portugal muito legal. Eu já tive uma fase de muito, muito entusiasmo. Talvez, acredite eu, que a primeira faculdade que apresentou, de Direito, que apresentou economia comportamental no seu currículo de pós-graduação tenha sido a UFMG quando eu estava lá, e isso já faz tempo, e foi, assim, uma das minhas primeiras disciplinas, inclusive, no mestrado e no doutorado da UFMG. Vejam que eu já saí de lá e tal. Até onde eu sei também, um orientando meu que escreveu sobre direito do consumidor e Behavioral Economics foi também a primeira dissertação de mestrado em Behavioral Economics em uma faculdade de Direito. E isso já faz mais de 10 anos fácil. Então, Tiago, assim, eu vou começar pelo fim dizendo que assim, eu já fui uma grande, grande entusiasta. E hoje eu sou realmente, eu vejo com muita reserva a Behavioral Economics. Tá? Então, assim, passou daquela fase em que eu achava aquilo que, nossa, isso tem muito a nos dizer, para uma fase de, tá, beleza, não era isso tudo, não. Mas isso também não significa que não haja aula. Tá? Então, assim, primeiro, decepcionando o Tiago já de cara, assim, eu já fui uma grande defensora, hoje não mais, mas eu vou dizer por quê, tá? Mas vamos lá, para eu chegar lá no porquê de eu não estar mais hoje tão entusiasmada com essa teoria, eu tenho que dizer o que ela é e onde que ela chegou e qual ponto da história eu me entusiasmei com ela. Tá? Bom, a tal da Behavioral Economics, em português, economia comportamental, é uma das formas de transdisciplinaridade entre direito e outras ciências que a gente foi conhecendo contemporaneamente. Tudo começou com a estruturação de uma análise econômica do direito, ficou assim, essa expressão em português pegou mais, análise econômica do direito, mas ela nem é boa, porque dá uma ideia de que você está analisando o direito pela economia, não é isso, porque isso daí induziria uma ideia de sobreposição ou de a economia estar preponderando, não é isso. Em inglês é Law and Economics, que me parece melhor, direito e economia. Mas, enfim, tudo começou a partir de um momento em que nós começamos a nos dar conta de que o direito não podia se encastelar, né? De que a gente não vai resolver os problemas jurídicos exclusivamente com ferramental jurídico. O problema não é jurídico, o problema é social, e a gente está tentando resolver um problema social com ferramentas limitadas demais, né? Então, a partir de um determinado ponto em que começou a ser desenvolvida uma teoria de Law and Economics, direito e economia, então, a gente passou a se valer de ciências outras para poder nos permitir avaliar melhor os problemas que se apresentam para o universo jurídico e para a gente encontrar soluções melhores para eles. Qual é exatamente a lógica da Law and Economics? É a seguinte: se o direito visa regulamentar ou regular comportamentos humanos com vistas a induzir determinados comportamentos e a frustrar outros, né, e a desestimular outros, a gente vai ter que se valer de ciências que explicam como o ser humano se comporta para a gente dar conta de fazer isso, porque senão a gente vai fazer errado. E não é incomum a gente encontrar um tanto de exemplo por aí de norma jurídica que foi elaborada visando estimular um determinado comportamento que não foi estimulado no fim das contas, né? No campo da regulação, isso é muito claro, a regulação é um campo que me causa um interesse bem
particular, né? E a gente muitas vezes cria regulação para gerar certas coisas e não alcança essas coisas, né? Então, veja bem, eu estava hoje à tarde, eu estava corrigindo o trabalho de uma orientanda minha, Tiago, e aí ela estava escrevendo sobre a Constituição de 88 e o fato de a Constituição de 88 pretender criar um Estado que fosse mais desenvolvido. Na verdade, de fato, a Constituição de 88 tentou criar um Estado desenvolvido por meio de normas. Roberto Campos, que era constituinte, criticava isso lá atrás, estão querendo acabar com o subdesenvolvimento por decreto, né? Como se a gente colocar ali na Constituição aquele tanto de coisa bonita fosse gerar aquele estado de coisas. E 30 e tantos anos depois a gente vê que não gerou, né? A gente queria saúde para todos, sendo o dever do Estado, e a gente não tem. A gente queria educação, a gente queria moradia, a gente queria lazer para todo mundo, e não tem. Quer dizer, colocar na lei só não é garantia de obter. E no campo da regulação isso é ainda mais claro. Às vezes você cria uma regulação com vistas a trazer acesso para um determinado serviço e tal, e você não obtém. Então, veja, por exemplo, o caso da ANS, Agência Nacional de Saúde, que, no entanto, apesar de existir com o propósito de regular o mercado de saúde suplementar, etc., e a gente tem uma expectativa de que, com essa regulação, a gente tem um mercado mais favorável de planos de saúde, né? No entanto, a gente vê a própria regulação da ANS sendo um obstáculo ao desenvolvimento do mercado de planos de saúde. Então, veja, por exemplo, que desapareceram os planos individuais. A gente só tem plano coletivo hoje. E por quê? Porque a regulação levou a isso. Então, quer dizer, a norma sozinha, seja ela de que categoria for, ela muitas vezes se mostra insuficiente para o atingimento do resultado por ela pretendido, né? E a Law and Economics, na verdade, então, é o seguinte, tá, beleza, se a gente quer induzir comportamentos humanos, se a gente quer estimular comportamentos humanos, e, por outro lado, desestimular outros, e se a gente não consegue sozinho com direito, então vamos nos valer de outras disciplinas, que são disciplinas que essas estudam o comportamento humano, e elas nos indicam caminhos mais seguros para a gente trilhar no direito, né? Bom, enfim, é isso que a gente foi, de alguma maneira, desenvolvendo também na Behavioral Economics. A economia comportamental, portanto, ela pode ser muito rapidamente compreendida como o fato de que os problemas passariam a ser analisados sob uma perspectiva não exclusivamente jurídica, mas jurídica, econômica e psicológica. Tá? Então, a economia comportamental, ela visa trazer para a análise dos casos que se apresentam toda a contribuição que a economia, a ciência econômica e a psicologia têm a nos oferecer no sentido de explicar como que o ser humano se comporta. Tá? Bom, beleza. Vamos lá. Então, tá. Então, a economia, e aí só fazendo uma ressalva para quem não está acostumado com o tema da análise econômica do direito, tá, gente? Economia não é exclusivamente ciência de inflação, uma disciplina que cuida de inflação, juros, preços, etc., né? Ela também se ocupa, em especial a microeconomia, uma parte dela, né? Se ocupa do comportamento humano e descreve o comportamento humano, compila, consolida, sistematiza o comportamento humano e explica o comportamento humano. A psicologia também faz a mesma coisa. Então, a ideia é a gente utilizar os achados da ciência econômica e da psicologia que explicam como se dá o comportamento humano para que a gente possa utilizá-los na linha de fazer uma abordagem jurídica dos problemas que seja mais pé no chão, mais concreta, mais pragmática, no sentido de obter o resultado desejado. Beleza. O que a economia fala do comportamento humano e que, de alguma maneira, é útil para o direito? A economia descreve os seres humanos como sendo seres autointeressados, tá? E que fazem análise custo-benefício antes de agirem. São seres racionais, portanto, tá?
Então, a economia descreve um ser humano como uma pessoa, como pessoas que fazem análise custo-benefício diante das decisões que tem que tomar, né, sistematicamente, e nessa análise custo-benefício opta por aquela que maximiza a sua utilidade, maximiza a sua riqueza. Riqueza não em sentido monetário, não em sentido de preços, mas riqueza no sentido de aquilo que é o valor para a pessoa que decide. Então, se eu decido, se eu prefiro, ao invés de trabalhar e assistir um jogo do América, por exemplo, Mineiro, que é o meu time do coração, no horário que eu deveria estar trabalhando, é porque eu faço uma análise custo-benefício e entendo que o que maximiza a minha riqueza é assistir ao jogo. Quer dizer, eu sou profissional liberal, estou perdendo dinheiro, porque são horas que eu estou deixando de utilizar, mas, no entanto, a riqueza não é exclusivamente dinheiro, né? Riqueza é, inclusive, bem-estar, prazer, né? Ou, por exemplo, o Tiago, que vai daqui a pouco nos abandonar para ficar com a filha dele, ele está maximizando a riqueza dele. O que ele quer dizer? Bom, eu adoro o grupo, eu adoro economia comportamental, mas no meu custo-benefício, meu amor pela minha filha prepondera. Graças a Deus, ainda bem, né, Tiago? Mas é isso, né? Ele está maximizando a riqueza dele e é assim que a gente se comporta, né? E ele está certo, né? E é assim que os seres humanos se comportam e é assim que a economia nos identifica como seres racionais que fazem análise custo-benefício o tempo inteiro e maximizam as suas preferências o tempo inteiro, né? É isso. Né? Se é assim, né, as decisões, segundo a economia, que a gente próprio toma, fazendo análise custo-benefício, são sempre as melhores. Ninguém sabe melhor para mim o que é melhor para mim do que eu própria, né? Então, em um cenário de custos de transação zero, quer dizer, em que eu não tenho outras situações impedindo a tomada de decisão absolutamente livre, eu sempre vou tomar a decisão que melhor me favorece, assim como também ao a um eventual contratante, um parceiro num negócio qualquer. Bom, beleza. Então, vamos lá. Law and Economics, portanto, seria, numa interseção direito e economia, exatamente essa situação, a situação em que o direito se vale desse conhecimento econômico, sabendo que o ser humano age assim, e ele passa a regular o comportamento humano a partir disso. Gente, o direito já faz Law and Economics muito antes de nós trazermos isso para o plano da consciência, digamos assim, né? Quando você está lá imaginando assim, eu estou querendo considerar tal crime algo de muito grave que não possa vir a ser praticado mais. Então, o que a gente faz? A gente aumenta a pena, né? Porque a gente pensa assim, a gente vai aumentar o custo da prática daquele crime, né? E aí, na análise custo-benefício, vai ficar caro para quem tomar a decisão de se comportar daquela maneira, né? Então, vejam, esse nosso comportamento de achar que aumentar, que é mais ou menos intuitivo isso em nós, né? De achar que a gente vai aumentar a pena prevista para um determinado crime, logo ele vai ser desestimulado, né? É um comportamento de quem, de alguma maneira, já intui que as pessoas fazem análise custo-benefício, que as pessoas vão maximizar suas preferências e que uma pena alta demais acaba gerando um custo alto demais para um comportamento. Então, que vai ficar caro, suficientemente caro, e menos pessoas vão ter disponibilidade de pagamento desse preço, né? Quando a gente faz isso, é mais ou menos um exercício levando em consideração essa característica, mas isso é intuitivo e não é exatamente tal como a gente conscientemente pensa, mas a gente faz isso de alguma maneira, né? Pois bem, seria apenas isso se não viesse a psicologia
entrando nessa jogada e trazendo também as suas contribuições. E a economia comportamental consiste exatamente em agregar a tudo isso as questões já descritas pela psicologia. E o que a psicologia traz para o direito e economia? Segundo a psicologia, de fato, nós somos seres racionais, não há dúvida disso. Acontece que nós somos seres limitadamente racionais. Tá? Então, o que a economia comportamental traz como mais ou menos a sua principal contribuição para a análise dos problemas que se colocam para o mundo jurídico é o seguinte: segundo os pressupostos da behavioral economics, da economia comportamental, nós somos, sim, seres racionais, só que nossa racionalidade é limitada. Só que, nos casos concretos, muitas vezes nós nos comportamos de uma tal maneira que destoa da racionalidade esperada. Só que tem um pequeno detalhe: esse nosso comportamento destoante, ele é sempre destoante igual. Os seres humanos teriam uma racionalidade limitada igual, no seguinte sentido: certos desvios de racionalidade, eles acontecem sempre no mesmo caminho, independentemente de você ter diante de você uma pessoa com maior ou menor nível de formação, independente de você ter diante de você uma pessoa com uma formação tal ou outra, independente das características pessoais de quem você tem diante de você, ela vai se comportar daquela maneira. Vou dar alguns exemplos de situação em que de descrições que a Behavioral Economics faz do nosso comportamento. Segundo a Behavioral Economics, nós nos pautamos por alguns vieses, por algumas heurísticas. Então, você tem, por exemplo, o viés da ancoragem. O que quer dizer o viés da ancoragem? Eu dei um exemplo na aula do Tribunal de Justiça, citando, inclusive, o Marcelo. Eu vou repetir esse mesmo exemplo aqui. Marcelo mora em Brasília, igual a mim, né? Se eu apresentar para o Marcelo uma pesquisa falando: Marcelo, olha só, a Asa Norte é muito violenta, lá tem muito assalto à mão armada. Mas se o Marcelo conhecer uma pessoa próxima dele que foi assaltada na Asa Sul e não na Asa Norte, com certeza ele terá mais medo de transitar pela Asa Sul do que pela Asa Norte. Tá? A gente se ancora em determinadas informações, ou viés a disponibilidade, a gente se apega naquilo que é mais saliente para a gente, do que uma mera estatística, que é uma coisa fria. Tá? Então, se eu disser para um de vocês que o número de mortes em razão de dengue está superior ao número de mortes em razão de gripe nesse mês, mas vocês conhecerem uma pessoa que morreu de gripe, vocês terão mais medo de contrair gripe do que de contrair dengue. Então, é uma espécie de um comportamento nosso que destoa daquilo que é esperado. O esperado é você se alinhar à informação que você tem disponível, né? Ou, então, a nossa dificuldade com escolhas intertemporais, o chamado desconto hiperbólico. Gente, a gente tem muita dificuldade de fazer sacrifícios presentes para alcançar benefícios maiores, mas no futuro. Tá? Aquela história de eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, é uma desculpa confortável que a gente usa para justificar a falta de força de vontade. Mas todos padecemos da falta de força de vontade. A questão da força de vontade real, né, é algo que precisa ser um exercício concreto de cada um de nós. Assim, não é algo que seja um comportamento nosso adequado à nossa... Não adequado, não é um comportamento que é o mais comum, que é o mais corriqueiro, né? Aquela coisa do superotimismo, né? De você achar
que com você costuma acontecer coisas mais especiais do que com a média, de que você está menos em risco do que a média das pessoas, de que você está mais seguro do que a média das pessoas. Esse superotimismo também é um comportamento que foge também da racionalidade. E assim, gente, ela vai descrevendo tantos comportamentos que você, lendo os livros de Behavioral Economics, você se sente realmente descrito, né? E é um processo, inclusive, de autoconhecimento interessantíssimo, né? Porque você vai lendo e fala, gente, mas é óbvio, eu me comporto assim. Eu recomendo qualquer livro desses, né, dos grandes autores de Behavioral Economics para vocês lerem, e eu asseguro para vocês que a leitura é uma leitura leve, é uma leitura agradabilíssima, e você não se sente estudando um conteúdo árido, assim, porque você vai se vendo descrito naquilo, né? Então, é bem bacana mesmo, nesse sentido, e nesse sentido, Tiago, é realmente entusiasmante. Na hora que você vai lendo, e você vai entendendo que aquilo é um comportamento padrão, que, na verdade, você se enquadra naquilo, você vai se vendo descrito, você vai vendo as limitações, e aí, quando você agrega outros estudos que vão mostrando que, na verdade, o nosso livre-arbítrio talvez não seja tão livre assim, a gente está tão condicionado por tantas coisas, né? De cognitivas inclusive, culturais, né? Então, são interessantíssimos os textos, tá? E é nesse sentido que eu me entusiasmei lá atrás, Tiago. E eu falei, nossa, mas é muito bacana, a gente tem que trazer isso para o direito, para a gente analisar o comportamento. Por quê? Porque o direito pretende, de alguma forma, estimular comportamentos e desestimular comportamentos. E isso daqui nos conta como que as pessoas funcionam, como é que as pessoas pensam, etc. Esse entusiasmo que eu senti, eu não fui a única a sentir, pelo contrário, né? Assim, eu fui o peixe pequeno que se entusiasmou com isso, porque a questão é que essas descobertas, e que levaram, inclusive, a 2 prêmios Nobel, né, elas também alcançaram os governos com força, né? A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, fez uma série de propostas de regulação com base nesses comportamentos. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, escritórios diretamente ligados ao executivo passaram a avaliar as políticas públicas sob olhar de Behavioral Economics, e a gente foi realmente vendo que no mundo aquilo foi realmente encantando formuladores de políticas, foi encantando juízes aí utilizado no sentido amplo, né, julgadores, né, desde julgadores de processos administrativos até o Poder Judiciário propriamente, aquilo tudo foi realmente causando muito interesse, porque, de fato, estavam mais próximos da realidade do que aquilo lá que a análise econômica tradicional, sem a psicologia, já tinha contribuído. Aquilo ali parecia mais carne e osso, sabe? Do que aquela coisa meio formal, aparentemente, que a economia descrevia. Pois bem, de fato, gente, ela acaba... A Behavioral Economics acaba, na medida em que ela traz esses insights e essas descobertas para o campo do direito, ela acaba nos permitindo fazer um diagnóstico bem mais real, bem mais concreto, daquele ser humano sobre o qual a gente vai agir, né? De fato, no sentido do diagnóstico, a Behavioral Economics é sensacional. Ela descreve o ser humano como o direito nunca havia sido capaz de descrever, como a economia até então também não havia sido capaz de descrever. Até aí, perfeito. Meu entusiasmo persiste, Tiago. Onde é que o meu entusiasmo foi se esvaindo e na verdade, onde é que estão os limites, né? Porque o meu entusiasmo se esvaiu na medida em que eu me deparei com o limite da Behavioral Economics. E são alguns. A Behavioral descreve, de fato, o ser humano de uma forma muito apropriada e muito próxima daquilo que ele, de fato, é. E se a gente está realmente querendo regulamentar um comportamento humano de alguma maneira, né? Regulamentar, estou pensando aí, desde
o formulador de política pública até o legislador. Ou então, no caso do juiz, ser suficientemente firme no sentido de punir uma conduta indesejada, né, para a sociedade, né? Se a gente caminha por aí, a gente vai ver que, de fato, ela é muito bacana para descrever, mas a proposta normativa dela, a proposta a linha de proposição de resultados da behavioral, no fim das contas, ela deixa a desejar. E aí mas eu cheguei nesse ponto, assim, vocês estão vendo alguém aqui fazendo um resumo de uns 15 anos de estudo de behavioral economics, tá? Se por um lado, Tiago, ela descreve bem o comportamento humano, por outro lado, qual é a proposta normativa que parte dela? Ela diz assim, bom, já que é assim, já que a gente sabe quais são as fragilidades do comportamento humano, então vamos fazer o seguinte, vamos criar nudges. Nudges é um termo que em português não tem uma tradução boa, que é empurrãozinho. Tá? E ela fala assim, vamos criar nudges. As políticas e as decisões têm que ser nudges, no sentido de conduzir o comportamento numa determinada linha, mas mantendo a liberdade e o livre-arbítrio. Né? Então, o nudge é um empurrãozinho. Tá? O nudge é assim, olha só, não vou te proibir de fumar, mas eu vou colocar aqui no maço do cigarro uma foto de um fumante morrendo com uma aparência péssima para aquilo te desestimular. Então, você vai olhar para aquilo e falar, ai, meu Deus, vou parar de fumar. Eu não quero ficar assim. Você não proibiu de fumar, mas você criou alguma coisa que seria um empurrãozinho para a pessoa tomar essa decisão, né? Ou eu vou parar de oferecer, deixar exposto, vou parar de permitir a exposição à venda de produtos que eu não quero que sejam vendidos. Eles ficariam mais reservados para que as pessoas possam adquirir, caso queiram, mas pedindo para e não sendo levados a consumir, né? Então, seria assim, tá? Essa espécie de empurrãozinho. A verdade é que a behavioral economics foi crescendo mesmo em um determinado momento, no mundo inteiro, a ponto de haver estudiosos que passaram a testar os resultados das políticas elaboradas a partir desses tais empurrõezinhos. E há já um consistente resultado no sentido de que as políticas elaboradas com base nesses achados não geram resultados entusiasmadores, ou entusiasmantes, sei lá. Não geram resultados que sejam exatamente animadores. Tá? Então, há já uma consistente pesquisa realizada no sentido de nos dizer que se ela é ótima para entender como o comportamento humano se dá, ela não é muito boa para estimular comportamentos na linha desejada. Tá? Há também outras críticas de ordem estrutural, no seguinte sentido, quem achou que, porque uma das bases da behavioral é que o ser humano também é pautado por amores, por paixões, por ódios, né, e etc. Mas a análise econômica do direito tradicional, ela costuma dizer o seguinte, tá, mas ninguém nunca tirou isso da equação. Quando a gente falou em maximização de utilidades, isso estava lá também, maximização não de riqueza não é dinheiro, a gente já falava isso, né? Então, do ponto de vista também da sua estrutura teórica, também tem críticas no sentido de que ela não traz lá grandes novidades, né? A pessoa continua racional, é limitada, tudo bem. Há também críticas ideológicas de quem não gosta de autoritarismos com base na regulação. Por quê? Haveria uma leitura que diz o seguinte, que você descrever uma fragilidade de comportamento humano, uma falha, entre aspas, de comportamento, e você identificar a falha de comportamento e você agir sobre ela, é uma forma de intervenção muito grave, porque você está realmente agindo, aí sim,
com uma capacidade de manipulação grande. Então, há uma crítica de pessoas mais alinhadas a um modelo de Estado mínimo, que diz assim, olha, behavioral economics é intervenção estatal num grau que beira a manipulação. Então, é uma crítica ideológica. Então, vejam só, eu disse que há críticas empíricas, né, de resultado mesmo, tem crítica estrutural, teórica, tem crítica ideológica, tá? E tem uma situação chata que aconteceu agora recente, de uma denúncia de uma possível fraude em uma pesquisa de um dos grandes autores, inclusive. Né? Ele veio, o negócio foi publicado, fizeram uma espécie de peer review, de uma revisão por pares, de um trabalho publicado, badalado, inclusive, de um dos maiores autores de Behavioral Economics, e constataram que deve ter havido, é provável que tenha havido fraude para a obtenção do resultado que ele alcançou. Então, houve esse problema também recente, tá? Basta googar aí, Behavioral Economics, economia comportamental, fraude, não sei o que lá, que vocês vão ver que tem um caso específico. Então, assim, na verdade, a Behavioral Economics, ela acabou também sendo, agora, passado o tempo do entusiasmo e tal, sendo objeto de muita crítica. Tá? De todas elas, algumas são, para mim, mais importantes, né? E eu considero, Amanda, Tiago, falando que eu dei uma desanimada com a Behavioral Economics, né? O principal é o seguinte, eu estou em busca, né, como pesquisadora e como advogada que sou também, eu fico em busca da solução que melhor obtenha o resultado desejado mesmo. Né? Então, assim, eu quero gerar desenvolvimento econômico com as regras do nosso ordenamento jurídico, tá? As regras estão gerando desenvolvimento econômico? Eu não quero que elas apenas na retórica tenham esse objetivo, eu quero que elas sejam capazes de gerar aquilo. Né? É aquilo que nós chamamos de eficácia mesmo do ordenamento jurídico. Né? E se eu estou em busca disso, na verdade, a behavioral se mostrou limitada no sentido de gerar resultados a partir dessa sua vertente prescritiva, da vertente normativa, mas que não invalida toda a contribuição que ela tem e já deu do ponto de vista da descrição. Tá? Gente, eu vou daqui a pouco eu vou parar um pouquinho para deixar vocês falarem, não vou falar tudo de uma vez não, porque senão eu fico aqui no monólogo e eu quero ouvir vocês, eu quero que vocês me provoquem, eu vou falando a partir da provocação de vocês também. Mas assim, aí se você me pergunta, tá bom, Amanda, mas então explica qual é o seu ponto de vista de behavioral econômicos hoje, assim, afinal de contas. Você acha que você perdeu seu tempo dedicando tanto tempo ao estudo de behavioral e etc? Não acho. A behavioral, mesmo com todas as críticas, mesmo com todas as dificuldades que ela própria se revelou contendo, né, ela trouxe alguns legados que, se não são inéditos de todos, pelo menos ela acabou reforçando algumas coisas que, para mim, são muito boas. E são achados que a gente não pode se descuidar deles. Tá? O primeiro legado da Behavioral Economics que eu acho que não dá para a gente desconsiderar, no fim das contas, depois de tudo que eu li de Behavioral, de descrição e prescrição, de fragilidades da proposta, etc., uma lição, me parece que é uma lição assim, que a gente não pode se afastar dela. E, na verdade, essa lição ela está presente em muitos dos documentos da OCDE, por exemplo, que estimulam medidas de behavioral economics. Tá? É o chamado poder da simplificação. Tá? Seres humanos têm dificuldades de compreender, assimilar e processar a informação. Simplificar nos documentos da OCDE, eles falam que a lição seria make it simple, quer dizer, simplificar é sempre um caminho seguro para você ter uma maior adesão humana. Simplificar as normas, simplificar as políticas, simplificar
os textos legais, simplificar decisões judiciais. Tá? Então, dada a dificuldade humana de compreensão, de assimilação e de guardar mesmo informações, simplificar a atuação do Estado em qualquer de suas frentes é um dado. Tá? Então, make it simple. Isso está nos documentos da OCDE e me parece esse um legado que a gente não tem como abrir mão dele. Simplificar. Poder da simplificação. Né? O segundo legado é o seguinte, é que as condutas é inevitável você considerar, e aí não importa de que lado você está da ideologia, tá? Porque eu vou dizer agora, mas é inegável você estudar tudo que você estuda de behavioral economics e você não concluir que é o seguinte, que os comportamentos humanos não são intuitivos. Não adianta você achar que você vai estabelecer determinada norma com vistas a fazer com que o comportamento humano se dê numa linha, que ele vá se dar naquela linha. Sabe? Então, o comportamento humano pode nos surpreender muito mais do que a gente está já imaginando. Quer dizer, os comportamentos humanos na tomada de decisão de dia a dia podem ser surpreendentes demais. Então, na dúvida, se você não sabe como vai se dar o comportamento humano com aquela norma, com aquela política pública, com aquela decisão, tente não... A autocontenção estatal é sempre algo a ser considerado. Gente, deu aqui que minha conexão à internet está instável, está legal aí, está travando ou não? Tá joia? De vez em quando dá uma travadinha bem pequenininha, mas recupera logo depois. Se der problema, me avisem, tá, gente? Aqui tá tudo bem, estou escutando bem daqui. Beleza. Então, é o seguinte, o juiz não é dado não decidir, né? Mas todo tanto que isso serve para o legislador e o agente do executivo, né, ou formulador de políticas públicas, no sentido de, na dúvida se você vai fazer uma regulação, se aquela regulação é apta a induzir ou não um comportamento, prefira não regular, todo tanto que isso serve para eles nesse sentido, na hipótese da decisão, né, e aí eu estou falando aquilo que está submetido à decisão de alguma maneira legítima, é preciso levar em consideração que não é com base na intuição que se alcança determinado resultado prático. Então, na dúvida, desconfie o julgador da capacidade daquela decisão de gerar aquele resultado. Então, essa postura de autocontenção e de duvidar, ela é sempre uma postura que acaba trazendo o julgador à própria razão. Tá? Então, esse exercício de a gente identificar que, na verdade, a gente não sabe como o ser humano vai se comportar, esse é um dado. E, por fim, gente, a gente é muito pouco pródigo em pesquisa empírica no Brasil. Né? Antes de uma tomada de decisão, seja de um legislador, de um formulador de política pública, seja de um juiz, você identificar exatamente como está aquela situação no plano da estatística, no plano da produção de dados mesmo. Então, você ir buscar dados a respeito daquilo que diga respeito ao caso concreto, é sempre essencial para efeito de você ter uma decisão mais próxima dessa capacidade de gerar o resultado desejado. Especificamente no caso de formulação de políticas públicas e de legislação, aí pensando nos outros dois poderes do Estado, as análises de impacto regulatório têm essa finalidade, né, de você identificar a capacidade daquela regulação de gerar aquele resultado. Né? Mas o que importa, principal em todos os casos, gente, é fazer pesquisa empírica no Brasil, os trabalhos acadêmicos utilizarem pesquisa empírica e os membros dos poderes, todos os três, valerem-se de dados
né, para conhecer os dados empíricos sobre aquele fato que se apresenta, né, a contextualização dele no universo da vida, né, antes de uma tomada de decisão realmente com base em pura intuição, né? Então, bom, eu vou disse que parar um pouquinho aqui, já tem mais de 45 minutos que eu estou falando, eu vou parar um pouquinho para deixar vocês me perguntarem o que vocês quiserem. Aí eu aproveito a oportunidade das perguntas para introduzir mais conteúdo. Então, eu queria deixar à vontade, vocês, por favor, fiquem à vontade para abrir o microfone e fazer perguntas sobre economia comportamental, e também queria dizer para o Tiago, olha, se você, na sua análise custo-benefício, preferir ficar aqui do que com a sua filha, eu, como mãe que sou, vou te repreender, tá? Porque o seu custo-benefício agora tem que ser, só pode ter um resultado final aí, que é a sua filha em primeiro lugar. Então, por favor, já recebo sua presença aqui como um ato de generosidade seu, mas, por favor, fique à vontade a hora que você quiser, que você é da sua filha hoje, viu? Combinado. Obrigado, prof. Eu quero te agradecer muito pela sua palestra, sempre muito bacana, sempre muito interessante ouvi-la, e eu vou fazer o seguinte, então, eu vou te passar uma perguntinha que foi passada aqui no direct para mim, tá? Por uma professora a quem eu estimo muito, gosto muito dela, a professora Andréa Abraão, foi minha contemporânea de doutorado. A professora Andréa, ela hoje em dia é professora lá na UFGO, né, lá de Goiás, e ela me passou essa perguntinha. Então, eu vou te fazer essa pergunta, daí eu peço licença, vou sair, porque já estou ouvindo aqui um barulhinho de lasanha, e, e depois eu ouço a resposta na gravação, tá bom? Obrigado. Parabéns para sua filha, viu? Manda um abraço de todos nós para ela aqui. Combinado. A pergunta é a seguinte, olha. Será que, professora Andréa Abraão, então, será que o direito não foi ambicioso em querer esse aspecto prescritivo da Behavioral Economics? Essa é a pergunta, né? Então, vem a sequência. A disciplina teria mesmo esse objetivo de conduzir comportamento com a manutenção da liberdade, ou quiseram que ela fosse construída para isso? Pelo que eu entendi, um pouco de ideologização aí da behavior. A ideia, se André me permitir, eu agrego aqui um pincelzinho. A própria ideia do Estado paternalista libertário, né, do Teller, é meio uma contradição em termos, né? Mas talvez pudesse ser um pouco isso que ela está questionando aqui. Então, eu vou deixar essa perguntinha, prof. Muito obrigado por me dar essa licença. Peço desculpa por sair antecipadamente, mas vou ter que atender minha pequenininha aqui, meu bebezinho de 13 anos, que está fazendo aniversário hoje. Bebezinho então, coisa nenhuma, já é uma moça, mas mais do que justificado, corre lá, você é dela hoje, não é de nós. Você hoje é com ela, não é conosco não. Então tá bom. Um beijo a todos. Obrigadão pelo convite. Fiquem todos com Deus e desfrutem aí do restante do tempo que falta com a professora Amanda, tá bom? Um beijão a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, Andréia, você é da Federal de Goiás. Eu tenho um amigo, também da Federal de Goiás, que escreveu sobre Behavioral Economics comigo, o Diógenes Carvalho. Você sabe dessa história? Você sabe o nosso texto? Eu não sei do texto, aliás, já sei do texto, mas nunca li, mas o Diógenes era colega, sou lá do mestrado em Direito e Políticas Públicas, um mestrado profissional, e assim que eu ingressei, ele se descredenciou, mas continua conosco lá na FD. Coordenador do curso, sim, né, de graduação. Exato. A gente tem um dos vários textos que eu publiquei sobre behavior na época que eu estava toda entusiasmada, foi com o Diógenes, na revista Direito do Consumidor. A gente tem um trabalho sobre isso, tá lá, de behavior. Então, pois concordo totalmente, adorei sua pergunta, concordo totalmente que... Bom, vamos lá, eu falei que passou minha fase de entusiasta, né? Eu achei aquilo tudo muito legal, porque é inevitável, tá, gente? Quando todo mundo é sedutor em si, todo mundo que pega para ler, rápido e devagar, ruído, previsivelmente racional, etc., gente,
não tem como você não se apaixonar por aquilo, porque você se entende, inclusive, né? E se perdoa também, porque você fala assim, agora está explicado por que eu não dou conta de fazer dieta, agora está explicado por que eu não vou na academia, é isso, tá vendo? Não é porque eu sou uma pessoa preguiçosa, é porque os seres humanos se comportam assim mesmo, então você se perdoa de alguma maneira. Mas, assim, passada essa fase de entusiasmo, assim, o que eu fui percebendo é que, no fim das contas, vamos lá, a regulação, ela tem limites muito claros, né? E aí tem uma outra escola que eu adoro, da Law Economics, chamada Public Choice, sobre a qual também falei um pouquinho com o pessoal do Acre, né? Que mostra como o regulador é falível, né? Eu estou usando o regulador aqui no sentido mais amplo possível, tá? Eu estou usando o regulador no sentido daquela pessoa que está regulando o comportamento humano, e pode ser o legislador, pode ser quem for, tá? Veja como regulação é falha, né? Porque ela parte de pressupostos tão irreais, e no fim das contas a gente muitas vezes regula as coisas para obter um objetivo que a gente não alcança nunca. E aí eu noto, sabe, Andréia, que a gente está dando as voltas assim, à procura de uma regulação que funcione. Então, olha só, tá? Comando e controle, né? Aquela coisa lá de você chegar e falar assim, você vai se comportar assim para a gente atingir tal objetivo, não alcança, então a gente fala assim, não, mas agora a gente vai criar uma forma que seja mais factível, mais real e tal. E aí eu fico vendo que a gente fica, na verdade, à procura sempre de uma solução para um problema que não tem solução. Sabe? Então, de alguma maneira, quando você fala de paternalismo libertário, você está querendo passar um melzinho na boca dos liberais também, então, assim, olha, isso aqui não é intervenção não, tá? Esquenta não. E, ao mesmo tempo, também acalmar aqueles que gostam da intervenção, dizendo assim, olha, preocupa não, estamos intervindo aqui, a gente não está fora. Quer dizer, eu concordo que a Behavioral Economics, ela deveria ter parado na descrição, sabe, Andréia? E na hora que ela caminhou para prescrever comportamentos, ela acabou mostrando mais uma fragilidade da atuação do Estado, mais uma vez, sabe? Então, eu vou concordar com você, assim, que esse movimento foi um movimento que talvez não devesse ter acontecido. Agora, se bom, culpados por ele, que eu acho que de alguma maneira você indicou aí, eu não sei se eu saberia informar quem é, sabe? Mas, sinceramente, me parece que a gente não tem como não considerar o fracasso, digamos assim, da behavioral no sentido propositivo, e que talvez seja mais uma forma de fazer uma intervenção, mais uma vez falhando. Muito bom, muito obrigada. Eu acho que o que é mais interessante aí é que a gente quer solução para aquilo que talvez não tenha solução, né? Acho que essa sua fala é... Sabe qual é o problema, André? Assim, na verdade, a gente quer alguém cuidando da gente. Sabe? A gente quer, assim, você já viu aquelas... Gente, eu sempre comento isso, vocês já notaram que, assim, surge um novo modelo de negócios, ele está fazendo entregas para a sociedade muito boas, mas a gente pergunta assim, mas ele já está regulado? É como se regular fosse garantia, como se, tendo alguém olhando por nós, né, fosse garantia de que a gente estivesse mais seguro. Só que esse olhar por nós nem sempre gera os resultados que a gente gostaria, porque muitas vezes, veja, mobilidade urbana, né, regulação de táxis uma vida inteira, não nos trouxe o mesmo bem-estar de um novo modelo de negócio que surgiu utilizando plataformas, né? Mas a gente continua esperando que tenha alguém olhando por nós, olhando pela segurança. Então, a gente está à procura de intervenção, a gente pede por intervenção o tempo inteiro, como se fosse uma forma de a gente ter certeza de que a gente está seguro, né? E a intervenção é falha. Obrigada, prof. Adoro Goiás, tá? Adoro Pequi. Está convidada para voltar para lá, né? Adoro Pequi. Passear. Pequi. Boa noite, professora, tudo bom? Apesar de estar Rodrigo Falcos aqui é o José Maurício, né?
e eu vou estar conduzindo aqui as perguntas, que agora o Thiago saiu, e queria saber se tem mais alguém que quer abrir aqui o microfone, conversar com o professor, fazer alguma pergunta direta sobre o tema, que é tão importante. Fiquem à vontade, pessoal. Não sei se a professora também tem algum horário, tem mais algum aniversário, mais alguém Não, tem aniversário aqui. não, eu ainda consigo ficar um pouquinho ainda, gente. Eu fico à disposição aí. Gente, de toda forma, quem não conhece nada de economia comportamental, convém conhecer, tá? É bacana demais, tá? Comece gente, o Previsivelmente Irracional é um livro dessa finurinha, assim, leve, fácil de ler, bacaníssimo, vocês vão adorar. O Rápido e Devagar, que é já mais grossinho, mas ele é um livro também fácil de ler, você vai se vendo descrito. Não deixem de ler, vocês não vão se arrepender de ler. O difícil é depois a gente pensar como é que a gente vai usar isso para trazer resultado a partir disso. Mas, gente, não percam, é muito bom. Vamos ver se tem mais alguém que quer fazer alguma intervenção, senão a gente finaliza por aqui. Quem quiser também a oportunidade, tem os nossos outros encontros no canal do YouTube, a gente tem alguns podcasts gravados já também. Fique à vontade, tem bastante tema bacana, assim como foi hoje, né? Só agradecer aqui a professora, adorei bastante a sua fala, apesar de eu estar aqui com a câmera desligada, mas porque eu estava em trânsito mesmo, mas que aqui acompanhando, e muito legais os insights que a professora trouxe aqui para a gente. E eu acho que bastante gente costuma acompanhar aqui, como o José Maurício falou, os nossos encontros pela plataforma do YouTube. Então, professora, queria ver com você se eu posso repassar depois algumas perguntas, se eventualmente alguém entrar em contato com a gente, se tem como eu repassar para você, se você se colocaria à disposição de responder mais algumas coisinhas para a gente. Lógico que sim, e também indicar a leitura para quem se interessar pelo tema, também fico à disposição para isso, sem problema nenhum. Só peço, gente, antes de a gente entrar aqui, quer dizer, no comecinho da nossa fala aqui, a gente ficou conversando abobrinhas aqui, então, por favor, só tira aquela partezinha. Isso. Nós só ficamos conversando amenidades. Mas, claro que eu estou à disposição, tá, gente? Esse é um tema que a gente não pode deixar de conhecer, tá? Mesmo que ele tenha limitações, a gente não pode deixar de conhecer, não. Então, acredito que não tem mais nenhuma pergunta, ninguém mais pelo chat falou, aqui acho que a André já interviu. Professor, a gente gostaria de agradecer bastante aqui a sua presença, a sua fala, a sua disponibilidade, né, claro, e foi um bom insight sobre o tema, e acredito que muita gente teve opa, acho que essa linha de pesquisa é bem interessante, né? E esse é o intuito do nosso grupo, né? Trazer grandes nomes de cada área para que a gente tenha um apanhado geral e que possa futuramente auxiliar na nossa pesquisa, nas nossas divulgações, na nossa escrita, né? Eu queria agradecer, então, em nome do Rodrigo, do Thiago, do nosso grupo aqui da diretoria, todo mundo, e dizer que as nossas portas estão abertas para você, professora. Quando vier aqui para Curitiba, né, que é o nosso polo, né, tá muito convidada aqui para vir aqui. Tem que vir no frio, né, que senão não tem graça daí, tá bom? E charmoso aí, frio, né? sim, aqui sempre bom. E agradecer a todos e fiquem de olho nas novidades, né? Se quiser, pode falar, professora, fica à vontade. Então, eu queria agradecer o convite, desejar sucesso a vocês. Eu estou à disposição, vocês têm os meus contatos para indicar material, para, enfim, contribuir como eu puder para o estudo de vocês. Quem estiver pesquisando, precisar de, sei lá, qualquer coisa que eu possa ajudar, contem comigo. E sucesso para o trabalho de vocês no grupo, que vocês tenham boas reflexões aí, estudem juntos coisas bacanas, e que a gente se encontre por aí presencialmente qualquer dia desses também, porque essa coisa de mundo virtual aproxima, mas de vez em quando presencial também é bom. Então, tomara que a gente se esbarre por aí, viu, gente? Com certeza, professora, você também fica convidada ali para seguir a gente no Instagram, acompanhar nossas próximas reuniões, e até sugerir novos nomes aqui para as nossas reuniões, são sempre muito bem-vindos. Muitíssimo obrigada. Parabéns, viu, gente, por tudo que vocês estão fazendo aí. Obrigada.
Bem, boa noite a todos e fiquem de olho nas novidades no nosso Instagram, no nosso site principalmente e no nosso grupo do WhatsApp, né? A gente sempre posta tudo atualizado lá. Boa noite e boa sorte nos estudos, pessoal. Boa noite.